Olá, Luís. Olá, Hugo. Ui, que início tão. Este início, assim, que é tipo radiofónico, Foi um não é? Olá, muito boa sussurro. noite. Olá, boa noite. Então, como é que está? Bem-vindo a todos ao programa de madrugada, das madrugadas de sábado à noite. Das madrugadas, ou das manhãs de terça, ou das tardes de quinta. Ou sexta-feira à noite. Claro, essa é a vantagem e a flexibilidade Hum, dos podcasts, não é? hum. Cada um. Ou seja, no outro dia estava a ouvir um podcast e eles diziam isso. Lá estás tu outra vez a dizer bom dia. Começa isto sem dizer nada, pá, porque se calhar as pessoas quando estão a ouvir é boa noite, então, mas agora é Hum. bom dia para mim. Então pronto, essa, essa piada já, acho que clássica dos podcasts, não é? Bom, e nós que não Do estamos, espaço-tempo, não é? claro, e menos mal que Uhum. nós estamos no mesmo fuso horário, não é? Porque senão Claro, isso também claro. Imagina que seria. eu estava em Cincinnati, não é? Sim, E tu em Kuala Lumpur. claro. Não podíamos estar mais longe um do outro. Estávamos em dias diferentes, não é? A Sim, fazer, a sim, fazer sim, sim. a gravação em dias diferentes, Claro, não eu no dia 10 e tu no dia 4. Não, no é? Exato, dia 9. exato. Para os que nos estão a ouvir, obviamente vão notar que a minha voz está um pouco estranha, não prometemos nada. Se isto der o berro, depois temos que parar de gravar. Mas esperemos Ou que uma não. gravação mais curta, Ou uma gravação mais curta também. mas digamos que a tua. Hoje tens pouca autonomia de voz. Epá, está um pouco Tens, estranho, para aí, meu. tens meio depósito só. Sim, pá, isto começou para aí a coisa de 2 ou 3 dias. A primeira tosse, depois uma sensação muito. A cabeça muito carregada. Pá, sabes, esta sensação de que estás doente, que sentes Sim. que estás doente. Às vezes parece que é um estado febril, mas não chegas a ter febre, mas o teu corpo está ali a lutar a uma infecção, depois só tens a expectoração no corpo, muita feia mesmo, feia, 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 não vou especificar, nem Melhor dar não. pormenores, mas é Uhum. destas coisas. E depois claro, esta tosse começa-te a fazer aqui cócegas aqui dentro na zona da traqueia, não Uhum. é? E Não sei muito aí dessa zona do corpo humano. não te lembras, não te lembras. Traqueias, faringes, Ou laringes, faringes, laringe. gargantas. Sim, a traqueia, não sei se é mais Não sei. abaixo ou isto pode ser a laringe ou faringe. Eu acho Laringe. que o mais prudente é falar de algo que a gente saiba. Eu, por exemplo, nesse sentido, o que trazia preparado hoje para o programa Ah, era falar de o que fiz ontem ah, e do que vou fazer amanhã, porque são coisas que eu sei. Quer dizer, ok. sei o que quero fazer amanhã, que não sei ainda se o vou fazer ou não, mas sim do que fiz ontem. E queria também falar outra coisa do que estávamos a falar antes, de uma notícia má, Ah, mas que tem uma parte positiva e hum, que fiquei satisfeito também. Foi a questão do cancelamento é verdade. do Conta-nos o claro, claro, ou que seja, aconteceu. recebi o e-mail já a confirmar que me vão devolver o dinheiro Hum, do bilhete para o concerto dos Foo Fighters, que era yeah. no dia 20 ou 24 de junho, não me lembro, porque eu nessa semana tenho dois concertos. Tenho um Hum, no dia 20 e outro no dia 24, mas não me lembro agora quando é que era qual. E eu, como muitas pessoas, obviamente, por esta questão do Covid, hum, comprei esse bilhete com um seguro, não é? Paguei um pouco mais, paguei um extra para ter um seguro de cancelamento, não é? yeah. Pois, caso tivesse Covid na altura, era bastante completo no número de causas hum, nas quais se podia utilizar como alegações para Hum, cancelar, não é? E recebi, pois, o correio eletrónico tanto da empresa que vendeu o bilhete como a empresa com quem contratei o seguro, informando que vão devolver ambos valores, não é? yeah. Tanto o preço do bilhete. Então, por um lado é uma pena, porque eu ando há, ando há 25 anos a querer ver esta gente, de uma maneira, e deixa lá ver se vamos ver, porque há muitas pessoas, tenho lido ultimamente que há muitas especulações sobre o possível fim da banda, não é? Sim, Porque, sim, porque a relação
do Dave Grohl, o cantor, com o baterista ia mais além de Só fazer parte da do mesma banda profissional. e de uma amizade, exatamente. Era uma amizade fraternal, realmente. Eles estavam muito próximos um do outro, não é? E também, não sei, também não vamos estar agora aqui a falar de música, porque para isso tínhamos que convidar o nosso amigo Mário Rui Vieira, mas também penso que para este homem é a segunda vez que perde um companheiro de banda, não é? Yeah. Ou seja, então é uma coisa assim estranha. Então, por um lado era o que eu comentava com o Hugo e gostava de comentar com os nossos ouvintes, por um lado está essa parte negativa de saber que já está decidido que não vou poder assistir a esse concerto que tanto ansiava ver, mas por outro lado está essa parte positiva e honesta das empresas, não é? De Yeah. cumprir com essa parte contratual, não é? De dizer, olha, o meu amigo comprou um bilhete, que no fim de contas é o normal, mas ante tanta pirataria que a gente às vezes vive, Yeah. destacamos estas situações que deviam de ser puramente normais, quer dizer, não comprei um produto do qual não vou desfrutar, depois devolvam-me o dinheiro e já está. Isto era uma das coisas que eu queria comentar, mas uma pena, é uma pena. Sim, para quem não sabe, isto está relacionado com a morte do guitarrista, não é? Do baterista. Não, do Do baterista, o desculpa. Taylor Hawkins. Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, que faleceu Dia 25 de março. de 25. E eles se não estavam a começar, já tinham começado a tour mundial deles. Sim. E em que país é que eles estavam? Na Colômbia. Isto sucedeu na Colômbia. Sucedeu na Colômbia. Sim. Mas a partir desse momento já tiveram que cancelar toda a digressão, não foi? Sim. Cancelaram tudo já. Cancelaram tudo. Claro. É uma pena. E daí esse reembolso, não é? Mas realmente é uma pena, meu. Porque, aliás, Sim. Eu acho que os Foo Fighters são destas bandas que já andam nisto há tantos anos, não é? Andam nisto há tantos anos e tendo em conta os começos, digamos, os princípios desta banda, ao fim e ao cabo parece que tem sempre o cheiro da morte, não é? Não o cheiro, não o cheiro, não queria dizer o cheiro, mas é esta áurea da morte e mas ao fim e ao cabo também tem a ver um pouco com a capacidade de reinvenção, de reinventar-se do David Grohl, não é? E que no fim de contas, vê bem, ele eu não sei, mas ele se calhar esteve 4 ou 5 anos nos Nirvana. Yeah. Ou seja, ele nem fez parte da formação inicial dos Nirvana, ele entrou para o segundo álbum. Não, eu o que destaco desta banda é que apesar dos anos que os gajos levam, concertos que eu tenho visto no YouTube, obviamente, e críticas e falado até com pessoas que já os viram, esta gente dá uns espetáculos dos diabos, mas tipo de 3 horas, um espetáculo de 3 horas, quando às vezes uma pessoa pensa, provavelmente não tem necessidade, já por idade e por dinheiro, provavelmente, de prolongar tanto, mas eles entregam-se de uma maneira que é impressionante. Eu no outro dia estava a ouvir a crónica radiofónica de um crítico de cinema, em que ele comentava que tinha ido ver um concerto de uma legenda do rock and roll, que eu não me lembro agora como é que se chama, sinceramente esqueci-me. E então ele, por exemplo, ele criticava, ele dizia, eu já vi dezenas de concertos deste homem, é um homem que eu admiro, e ele criticava a frieza com que este homem subiu ao palco. Ou seja, foi 1 hora e 10 minutos de concerto exata. Ou seja, terminou 1 hora e 10, ele foi-se embora. Você nem faz esta coisa do encore e do bis e tal, não sei o quê. Não apresentou a banda que toca com ele. E vamos ver, são estas coisas. Não sabes quem, não te lembras quem era? Não me lembro. Se me lembro durante o programa, digo-vos, mas não. É uma legenda, uma lenda do. Mas americano? Ou... acho que sim, não me lembro. Vou tentar encontrar para informar para vos dizer, não é? E para ficar completo o comentário. Mas a minha curiosidade. Exato. Não, e a minha também. A questão, o que eu queria comparar era isto, ou seja,
Os Foo Fighters são considerados como uma das bandas mais ricas em termos de Sim. riqueza, de cachê. Acho que o Steve Roll tem uma fortuna avaliada em 200 e não sei quantos milhões de dólares, não sei. Ou seja, são pessoas que já têm um poderio não só Yeah. artístico, mas também económico, mas continuam a ter este respeito pelo público, não é? No fim de contas. Uhum. E este crítico falava precisamente disso, e era o que ele dizia, ele até abria um pouco o debate de dizer, mas o que é que eu faço? Deixo de ir aos concertos deste gajo? Yeah. Ou seja, ponho por cima a possibilidade dele ser má pessoa frente ao grande artista que é, e por isso é que eu vou ver, não é? Mas pronto, não, são essas coisas que acontecem, não é? Essas coisas Às que vezes a acontecem. linha entre a genialidade e o mau caráter. Sim, e a mediocridade do caráter. Sim, Sim, há pá, pessoas que são grandes estão artistas, muito próximas, não é? mas são medíocres. Pá. Há pessoas que são medíocres. Sim, sim. Sim, sim. Mas é assim, é assim. Ouve lá, e tu o que é que andaste a fazer para estar... eu ainda tenho duas coisas para contar, mas vamos intercalando, porque senão isto é um monográfico e não merece a pena. Pá, o que é que eu andei a fazer? Olha, sabes, como falamos tanto ultimamente destas questões de especialmente a qualidade de serviço e do prazer que nós temos e que a nível profissional nós também sempre dedicamos muito ao serviço, não é? E atenção ao cliente e tal. E tive uma experiência aqui nas poucas vezes que eu vou ao centro de Madrid, para que tu saibas, e queríamos experimentar uma cafeteria nova que surgiu, não sei, honestamente não sei há quanto tempo é que está aberta, mas que se chama Maqui Madrid ou uma coisa assim do género. Eu vou procurar, aqui no Instagram e já te digo. Mas é destes casos que são perfeito caso em que neste aspecto fazem uma boa promoção online através das redes sociais, mas que depois ou seja, as nossas expectativas estavam tão altas com o que nós vimos online que dissemos, pá, temos que ir ver isto, pá, temos que provar isto, porque isto tem um aspecto do caraças. Então vimos fotografias no Instagram do género com bagels. Tu sabes o que é um bagel? Sim. Sim. Esta coisa assim redonda, não é? Sim, é um pão que tem tem uma côdea assim um pouco mais rija, mas não é rija, ou seja, é consistente, Crocante. não é? É contundente, não é? E este sítio então tinha fotografias espetaculares publicadas na página deles da Instagram, e nós sempre temos que provar isto, temos que experimentar isto, porque isto deve ter uma pinta do caraças. Chegámos, aquilo abria por volta das 10. Chegámos está na zona de Embajadores, aliás, está na Calle Embajadores. Calle Embajadores. E a primeira coisa que vemos é uma rapariga assim nova a montar a esplanada cá fora, não é? Mas com uma cara, pá, é que foi tão evidente, para que tu vejas como é que nós vimos a cena toda, foi tão evidente que a cara era uma cara de estar tão fodida, tão lixada com o que estava a fazer, e acabava de abrir, ou seja, era a hora de abertura, Luís. E isto estamos a falar de que foi para aí quinta-feira ou sexta-feira, quinta ou sexta, já acho que foi quinta. E foi ver aquela cena e já ficar assim com o pé para trás, ou seja, ficámos assim um pouco já com as expectativas a começarem a descer rapidamente. Claro. Ficámos assim com uma má impressão, uma má vibra daquela zona. E dissemos, ok, vamos dar uma volta. Vamos dar assim uma volta, a ver se encontramos aqui alguma coisa decente, ou simplesmente damos uma volta para lhe dar mais tempo à rapariga, para ver se consegue mudar de semblante. Sério, mas foi tão evidente, é destas coisas que tu vês e dizes. E, aliás, o facto de eu estar a trabalhar na cafeteria a mim já me faz saltar muitos alarmes. Claro, tu já vês red flags. Sim, porque já está... Sim. Dentro do na minha setor, cabeça, não é? Claro, eu na minha cabeça já estava a pensar, esta gaja está a abrir isto sozinha,
e já está fodida logo às 10 da Yeah. manhã, Logo de percebes? manhã é Logo de manhã aquilo é horrível. muito cedo ainda. Sim, exato. Mas ainda não tiveste clientes, ou seja, imagina, não é? Yeah. Chegámos, já estava aquilo aberto, nós entramos, começámos assim a procurar por alguém, de repente vem assim uma cabecinha lá de dentro. Olá, buenos dias, que tal? E dissemos que queremos tomar um pequeno almoço. Sentámos, ela vem à mesa atender-nos e diz-nos: é que a pessoa que deveria estar na cozinha ainda não chegou. Pois, então aí já tinhas uma pista da cara dela, não é? Provavelmente. Exato, da má vontade. E aí a nós também saltou-nos já máximo red flag, máximo alarme, Claro. e alerta vermelho. E ficámos assim a olhar um para o outro, pensámos, ok, só havia croissants, não havia mais nada. Não havia mais nada. Congelados, Epá, provavelmente. não faço a também. mínima ideia, nem sequer quis perguntar. Claro. Mas pedimos só os cafés. Eu pedi um flat white, a pessoa aqui comigo pediu um manchado. E ficámos assim um pouco naquela de dar tempo, porque a rapariga que nos atendeu disse-nos: não, deve estar quase a vir, quase a vir. E nós, ok, isto em princípio deve ser rápido, então ficámos aqui um bocadinho a desfrutar do café e tal. Ao cabo de 10 minutos, 10, 15 minutos depois de já estarmos sentados a tomar o café e tal, vejo assim uma rapariga super bem vestida, com um casaco assim comprido, aos quadrados, negros e brancos e tal, mas assim bem vestida, percebes? A falar ao telefone, e eu sigo-a com o olhar e vejo que entra na cafetaria e eu pensar: olha, outro cliente vai-se lixar porque não há comida. Yeah. E era a rapariga da cozinha, ou seja, era a pessoa responsável, a que chegou tarde. A que chegou tarde. Mas nem sequer o bom dia, nem sequer um desculpa, cheguei atrasada. Não sei, pelo menos eu não ouvi nada disso. Se lhe disse alguma coisa a outra rapariga, pois deve ter sido portas dentro, porque eu não ouvi nada disso. Mas foi essa péssima experiência de um sítio que está situado numa zona muito gira do centro de Madrid, com um aspecto espetacular. O local está muito bonito, está bem decorado. É uma cafetaria tão simples, não tem assim nada de outro mundo. Mas, claro, nós íamos com as expectativas de experimentar o produto, não é? De experimentar a comida que eles têm publicada no Instagram. Mas não houve assim nem sequer uma tentativa de nos perguntar se queríamos alguma coisa para comer, nem nada, porque depois não veio. Eu levantei para ir à casa de banho, acabámos os cafés, fui à casa de banho, voltei, pedi a conta e fomos embora. Já viste como é que é o melhor. uma coisa assim acaba por estragar completamente uma experiência e ficar com uma má impressão do caraças. Pá. Mas tu sabes que eu e a Monte já mais de uma vez fizemos isso, entrar num sítio para comer ou para beber, ou seja, fosse restaurante ou pastelaria, fosse o que fosse, e sem sequer pedir nada, só pela atitude, ou pela falta de atenção, ou pelo que tu vês, levantar e ir embora. Eu nesse aspecto sou sempre mais condescendente, portanto, isto significa que quem toma as decisões é sempre a Montse nesse sentido, por motivos óbvios também, obviamente. E muitas vezes eu parece que estou a ouvi-la agora a dizer: ok, vamos embora, vá. Então, mas vamos embora, ok, vamos embora, porque viu qualquer coisa, claro, obviamente, que já te faz antecipar que a tua experiência aí não vai ser agradável. Já não vai ser a melhor, pá. Então pronto, vou-me embora. Porque sabes que uma coisa vai estar ligada à outra, percebes? Sim, e isso costuma ter efeito avalanche, porque vai crescendo, claro. vai crescendo. Van Morrison. Exato. Então, este senhor, que é o Carlos Boero, que é um grande crítico de cinema de Espanha, que é um senhor que eu sigo muito, é uma pessoa antipática e dura e não é mal educada, mas é destas pessoas mal-humoradas, e que também ele vive da sua personagem, não é? A personagem. Este homem, por exemplo, tem uma guerra de há mais de 20 anos com o Pedro Almodóvar, porque ele não gosta do Pedro Almodóvar, e há determinados símbolos neste país, que este país é um país
excessivamente nacionalista. Yeah. Por exemplo, ninguém pode falar mal do Nadal, ninguém pode falar mal de um grande desportista, não é? Yeah. Porque é que representa a Espanha. E ele diz mesmo, a mim não me representa, mas pronto. Yeah. E este Carlos Boeiro é um homem que eu gosto de ouvir e gosto de o ler. Ele escreve no El País, escreveu durante muitos anos no El Mundo e já há muitos anos que está ligado ao Grupo Prisa, à Cadena Série e ao El País, ao jornal El País. Se tu algum dia quiseres ouvi-lo, é curioso. A voz dele, o aspecto dele é desagradável, é um gajo feio e desagradável, mas pronto, que tem um prestígio, não é? No trabalho que ele desempenha. E eu lembro-me dele, foi há pouco tempo, 2 semanas para aí, que o Van Morrison esteve aqui e ele comentava isso, comentava a sua triste experiência, porque ele falava disso precisamente, tu por muito que sejas uma estrela, tu és uma estrela porque levas uma banda e a banda toca contigo, apresenta-os, respeito ao público, não é? E ele até dizia uma coisa curiosa, que é, se já te sentes velho para isso e tens dinheiro suficiente para te reformar, reforma-te. Ele dizia, e eu recuso-me a deixar de gostar dele, mas cada vez mais me encaminho a gostar unicamente do músico. E às vezes isto é difícil, não é? É sempre muito difícil separar uma coisa da outra, não é? A pessoa do artista, não é? E eu consegui fazer isso, por exemplo, com os jogadores de futebol. Tendo em conta que eu continuo a gostar muito de futebol, mas não me preocupo em saber nada da vida dos jogadores, nem o que fazem, nem se entram, nem se saem, não me importa. Gosto de os ver jogar a bola e já está. Não, é assim, não é? Sim, Era o Van Morrison. Van Morrison, esse ponto que tu fizeste agora é interessante porque eu normalmente com as estrelas e com esse pessoal que é assim conhecido publicamente, eu tento fazer uma desconexão de quem são, ou seja, da parte, o que é a parte pública, não é? Ou seja, o que é a parte famosa, a parte conhecida, e tratá-los como se fossem pessoas normais, ou seja, não me deixo surpreender, nem ficar assim meio cego. Sim, tu tens essa particularidade. Sim, pá, e não é uma coisa que me... Ou seja, eu posso passar... Eu poderia perfeitamente estar a caminhar pela rua e se calhar se passa o Tom Cruise por mim e eu posso ficar assim, é o Tom Cruise. Ok, fixe. Deixa lá ir. Vai a sua vida, não é? Exato. Já me aconteceu isso várias vezes, não é? De passar por pessoas famosas, pessoas conhecidas do cinema, da música, até no aeroporto. Quando trabalhámos no aeroporto, entrevistávamos pessoas por causa da segurança que nós fazíamos na altura. Entrevistávamos a pessoas famosas da televisão, de jornalistas. Aliás, eu tenho uma história interessante para contar. Desculpa lá estar a fazer este retrocesso. Conta. Tu lembras-te do... Ele era, eu acho que ele era escritor, ou era jornalista, agora não me lembro. O apelido dele era Letria. Joaquim Letria. O grande Joaquim Letria. Aliás, tu tiveste um episódio também com ele, qualquer, não tiveste? Ou estou enganado? Claro, eu conheci o Joaquim Letria. Ok, exato. Conheci o Joaquim Letria, apresentado pelo pai do Filipe. Uma vez, eu e o Filipe fomos a Santa Apolónia buscar esperar o teu Armando, que vinha não sei de onde, e vinha com o Joaquim Letria. E cumprimentámos o Joaquim Letria, que tinha um problema na mão. Exato, certo. Exatamente. Senhor educadíssimo, pá. E lembro-me de termos estado ali no Largo de Santa Apolónia um bom bocadinho a falar. Sim. Pois eu deve ter feito qualquer coisa mal. Quando trabalhava no aeroporto, porque tocou-me entrevistá-lo e o gajo ficou muito irritado com os... Entrevistá-lo? Ou seja, eu digo entrevista porque nós fazíamos uma espécie de profiling dos passageiros, não é? Um questionário, não é? Tinha que responder a um questionário. Sim, certo, é mais apropriado dizê-lo dessa forma. E eu devo-lhe ter perguntado alguma coisa que o incomodou.
Não sei se foi pelo facto de ele ter carimbos de Cuba no passaporte ou... Não sei, pá, eu não faço a mínima ideia. Houve alguma coisa que eu lhe perguntei que o gajo ficou muito irritado. E começou a ficar irritado com o procedimento. Às tantas tive que chamar o meu supervisor para acalmar as águas, porque o gajo ficou bastante irritado. E outro episódio também com a Esther Canhadas. Lembras-te da Esther Canhadas? Sim, super model. E com o namorado Espanha. dela na altura, o Mark, acho que era Mark, não sei o quê. Marco Wanderloo. Wanderloo, Assim, alguma coisa assim. que era holandês, sim. E holandês, exatamente. Foi um casal extraordinário. Sim. Só que a tipa apareceu no aeroporto com um passaporte completamente a cair aos bocados. O passaporte era irreconhecível, ou seja, estava a cair aos bocados. E era uma versão do passaporte espanhol. Não sei se chegaste ainda, não sei se te lembras desses passaportes dos anos 90, 96, 97. Eles ainda tinham um passaporte que era bastante fácil de falsificar. Ou seja, os passaportes espanhóis naquela altura eram muito fáceis de falsificar porque tinham a fotografia pegada ao lombo ou seja, o passaporte como se fosse um livro, não é? E na página de informação tinhas, ou seja, o nosso tinha a fotografia mais abaixo, ou seja, na ponta da folha, mas o passaporte espanhol tinha a fotografia mesmo pegada ao lombo, ou seja, era muito fácil levantar a película transparente e retirar a fotografia, que era o que a maioria das pessoas fazia, né? Os falsificadores naquela altura, e meter outra e substituir por outra fotografia, não é? E nós depois também tínhamos que estar de alerta nessas coisas, não é? Fazer uma revista, ou seja, verificar bem a documentação para evitar que viajassem com passaporte falso, não é? E o passaporte dela estava em tão más condições que levámos aquilo ao CEF para que eles verificassem e acabaram por lhe impedir a viagem. Ela acabou por não viajar. Naquele dia não viajou. Uau! Sim. Claro, requer muita atenção, requer muito rigor, não é? A questão do passaporte é um documento... Claro, especialmente... É um documento que tem que estar em perfeitas condições. Tem que estar em perfeitas condições, exatamente. Mas, à parte disso, pois, esta questão com o passaporte espanhol naquela altura era relativamente fácil de falsificar, não é? Tu lembras-te, alguma vez viste os bilhetes de identidade da Itália, que ainda são assim? Não me lembro. Uma folha de papel. Assim? Ou seja, lembras-te destes que eram como assim... lembras-te da carta de condução anterior? Sim, eu acho que sim. A antiga? Sim. Mas mais ou menos, assim meio rosado. Mas exato. É um livrinho. Sim, eu lembro. Sim. E eu lembro-me de estar... acho que foi quando fui com a Montse, de estarmos a chegar em 2009, estarmos a chegar a Nova Iorque e um italiano. Mas espera, o mais interessante é isto: como é que este homem saiu, não sei de onde é que ele, de que país é que ele, desde que país é que ele viajava, mas ele não tinha passaporte. Ou seja, ele embarcou num voo, provavelmente, não sei se intercontinental ou não sei se vinha do Canadá ou de onde quer que vinha, e depois já sabes a arrogância dos norte-americanos na alfândega, não é? Bem, qualquer arrogância de qualquer pessoa que tenha um uniforme nos Estados Unidos. Sim. Pode ser com todo o respeito o vigilante da porta de um supermercado que também tenha um castete e tenha um uniforme. Meu amigo, ponha-se a pau, porque eu trabalhei na CIA 5 anos. Sim. Bom, o que eu recordo desse momento foi o esforço do funcionário da alfândega por não se rir, por pensar, porque claro, primeiro dizia, mas isso já me tinham dito a mim também em Porto Rico. Em Porto Rico não acreditavam quando eu apresentei a minha carta de condução a primeira vez, que era a carta de condução antiga, a cor de rosa. Sim. Eles diziam, mas isto é de brincadeira, o que é isto? Não, isto é assim, mas o quê? Isto é, em Portugal é assim, e quem me safou foi outro companheiro de patrulha que disse, não, é assim, na Europa são assim, porque eu no outro dia parei um espanhol e é assim também, e no outro dia não sei o que é um francês e é assim também. Porque tu lembras-te que eram as cartas de condução, eram todas assim, na Europa? Sim. Bom, voltando ao tema do italiano, eu lembro-me de ver a cara do
do agente da Do imigração. agente, como que diz, "Epá, este gajo teve os tomates de entrar aqui com uma folha de papel, meu?" Eu acho que esse homem voltou para trás, ou Yeah, ficou aí à espera de que claro. fosse à embaixada ou ao consulado, não sei o que é que teria acontecido com esse Epá, homem. coisas estranhas nos aeroportos acontecem. Sim, sim. E, aliás, eu lembro-me de termos tido um passageiro que deu problemas e suspeitávamos que o gajo levava drogas. Uhum. E, e afinal a questão aqui não era de drogas, mas era uma questão de documentação falsificada, não é? E chegámos a revistar o tipo, ou seja, chegámos a revistar, coisa que é pouco habitual. Normalmente, quando se faz, digamos, a inspeção física, normalmente fazia-se por detector de metais, mas Uhum. naquela altura achámos que a situação era tão. Ou seja, Grave, não é? parámos a pessoa no check-in, Uhum. fizemos o procedimento de segurança no check-in, verificou-se a bagagem de porão Uau. antes de embarcar, porque havia segurança, havia raio-x também de todas as bagagens, todas as malas antes de entrar no avião. Uhum. E verificou-se a bagagem, chegou-se à conclusão de que não havia nada, mas ainda assim os polícias tentavam apertar-lhe a ver se havia qualquer. Havia suspeitas, mas não havia realmente Yeah. uma prova contundente. E afinal era uma questão de documentação falsa, porque essa pessoa acabou por chegar ao destino com um passaporte diferente do que saiu. Do que saiu. E aí foi uma falha nossa, porque Yeah. não conseguimos detectar isso, não é? Hum. Mas pronto, Mas essas olha coisas. que eu volto ao tema que desencadeou toda esta questão dos passaportes e da documentação, que era Aham. o contacto com figuras públicas, com Sim. figuras Yeah. conhecidas. Eu gosto de os ver e de observar. Uhum. Não... E se me agrada Aham. a personagem, aproximo-me a eles. Sim. Nunca pedi autógrafos, perdão. Nunca pedi autógrafos. Só uma vez tirei uma fotografia com um, que eu me lembro, Aham. e foi no ano em que eu estive em Barcelona, que é Yeah. um jornalista, Jordi Évole, que tu deves conhecer, Sim. e que é um homem que eu admiro. Ahm, e lembro-me de uma vez me ter aproximado a um deputado. Estava a passar pelo Congresso dos Deputados aqui em Madrid e aproximei-me a um, e ele, sabendo a responsabilidade que tem de servir Yeah. o povo, ele ia a falar por telefone, interrompeu a chamada de telefone, prestou-me atenção, não sei o quê, porque eu reclamei-lhe mais trabalho e Tu, menos demagogia. tu fizeste isso na rua? Sim, na rua. Sabes onde é que está o Hotel Metropolitan? Está mesmo ao cimo da carreira de São Jerónimo, ao pé do Congresso dos Deputados, Sim, que é sim. esse hotel super... Foi à porta do Hotel Metropolitan. Ok. Vi o gajo e disse: "Olha, peço desculpa, dá um momento." E ele: "Sim, senhor." Interrompeu, interrompeu a chamada telefónica Yeah. em que estava, e disse-lhe, deixem-se de demagogias e trabalhem mais, porque ninguém os votou para isso, não é? E o dinheiro que nós lhes damos a vocês é para trabalhar com mais seriedade, e os senhores não estão a trabalhar com seriedade. Não, pero a coisa é complicada. Não. A coisa é complicada porque vocês complicam as coisas. E depois, no País Basco, também um dia, a sair de um parking, encontrei um e felicitei, porque é apesar de ser de um partido um partido nacionalista basco, o outro era do PP, era do Partido Popular. Yeah. E é o Aitor Esteban, o outro, o que eu Quase que cuspiste na cara. Não, de maneira nenhuma, não. Nunca escupiria na cara de ninguém. Quer dizer, provavelmente do Putin, sim. Ou Mas do gajo pronto. da Vox. Sim, esse também é verdade. Pois, afinal, sim, há uns quantos que talvez sim. Se começas a enumerar alguns, Começa põe-lhe a o puxar checkmark. pelo Põe-lhe o fio. checkmark. Começa a puxar. Exato. Não, o Aitor Esteban, que é do Partido Nacionalista Basco, que esse felicitei porque gosto muito das intervenções parlamentares dele, que são muito, muito boas, sempre muito acertadas, à saída de um parking em Bilbao. E o outro é o Alfonso Alonso, que era do Partido Popular Basco, curiosamente. E
E a Montse lembra-me que diz, mas e o que é que foste dizer isso ao homem? Então, quer dizer, fui dizer isso ao homem porque considerei que lhe devia dizer e o gajo aceitou. Sim. Mas não sei, e por, às vezes vejo algum ator ou alguma atriz, uma coisa que eu gosto muito, aliás, uma vez uma atriz espanhola, Hum. eu aproximei-me a ela e ela estava-se a preparar porque pensava que eu lhe ia pedir um autógrafo. Eu disse, não, não quero um autógrafo, só lhe quero agradecer pelo seu trabalho. E ela, Ok. claro, e eu digo sempre isso, eu Aham. agradeço-lhe sempre. Mas sabes a situação mais gira que eu tive? Não. E que sim, provavelmente foi o único autógrafo que eu pedi, Aham. ao Sérgio Godinho. Vê Ok. bem, vê bem, isto foi para aí, isto foi em 94. Oh, uau. Sim, isto foi em 94. Vou comprar o bilhete para o concerto do Sérgio Godinho no Coliseu, Aham. acabo de comprar o bilhete, Sim. vir-me e vejo o Sérgio Godinho. Oh. Dizer, Sérgio Godinho, peço desculpa, não se Yeah, importa yeah. Que fixe. de me autografar. Epá, foste comprar o bilhete agora mesmo. Pá, sim senhora, com certeza, claro, claro. E autografou-me o bilhete. Que Sim, fixe. sim. Que fixe. Tens Sim, isso, sim, 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 tens sim. isso ainda guardado? Provavelmente está em Lisboa, sim. Sim. É provável que esteja na casa dos meus pais. Sim, sim. A única pessoa assim, figura pública que eu pedi autógrafo foi o Figo, o Luís Figo, também no aeroporto. Ah, Mas senti-me tão mal, pá. Tão mal, tão mal, tão mal. porquê? Porque foi. Senti-me com esta coisa de me estar a aproveitar da posição, porque aliás até foi um momento super tranquilo, nós já tínhamos acabado a operação e ele foi apanhar um voo da Austrian Airways, que estava o check-in mesmo ao lado, e eu comecei, pá, é o Luís Figo, pá, é o Luís, é o Figo, é o Figo, é o Figo. E eu fiquei assim daquela, peço-lhe autógrafo, não, peço autógrafo ou não, começaram todos assim a picar-me para ir pedir o autógrafo. Eu fui e peguei num pedaço de papel que já nem sei onde é que está essa porcaria, percebes? Esquecido completamente e de certeza que já está destruído. Mas a sensação de me aproximar de alguém assim frio, disse-lhe: Olá, olá Luís. Olá, Luís. Olá Luís. Não sei se lhe disse Senhor Figo, já não me lembro, mas foi assim do género, uma coisa assim do género. Olá Luís, podia-me dar um autógrafo? E ele com aquela cara assim de. Parece que está com azia o tempo todo, não é? Assim, Sim, sim. faz assim. Uma boa descrição do Figo, hein? Sim, sim. Faz assim, levanta o sobrolho e tal. Parece que fala assim com um asco, não é? Mas disse que é. Claro. Lá assinou a folhinha e ele estava com a espantosa mulher, Helen, não sei o quê, não sei como ela se chama. Sim. Mas pronto, eu não queria incomodar, percebes? Eu não queria. Eu fui lá assim de mansinho e tal. Epá, olha, dás-me um autógrafo. E ele disse: toma lá o autógrafo. E fui-me embora e senti-me muito mal. Ou seja, senti-me mal porque não foi uma experiência agradável para mim, percebes? Nem porque eu entendi. E aí já entendia que estas pessoas, ou seja, embora sejam figuras públicas, não gostam de ser incomodadas, não é? Não, aliás, desculpa lá interromper, Sim, uma sim. das coisas que às vezes ouço as pessoas dizer, não, isso Hum. faz parte do trabalho deles. Não faz parte do trabalho. Yeah, eu também acho que Isso não. faz parte da má educação, tem a ver com a má educação das pessoas. Pá. Claro. Claro. Ou seja, estás a Tem a ver com... invadir o espaço pessoal de alguém que não te pediu para tu entrares, Claro. percebes? E tu, pelo simples facto de pensares que essa pessoa é uma personagem pública, que tu tens o direito de te aproximares e dizer: epá, amigo, anda cá tirar-me uma selfie, vamos tirar uma selfie. Epá, eu não sei, eu não sou para nada. Tu sabes que uma vez essas ações. Eu acho que já te falei disto, vendo uma entrevista a um grande cómico deste país, que é o Ernesto Sevilla, que faz parte de um grupo de cómicos de Castilha-La Mancha, que no início dos 2000 os gajos apareceram e criaram um humor novo em Espanha e um humor novo em espanhol. Ele estava numa entrevista e um dos cómicos que o entrevistava dizia: se há uma coisa que eu admiro em ti, porque conheço-te e já estive contigo na rua várias vezes e não sei o quê, cada pessoa que aparece e que pede para tirar uma selfie contigo, pá, tu não dizes que não. Ele diz: mas isso não tem muito mérito. Pá. Eu é que já descobri que é muito mais fácil dizer que sim do que dizer que não. Ok. Porque se tu dizes que sim, tu aproximas, clac, pum, Yeah. 5 segundos e vais-te embora.
Sim. Tu dizes que não, tens que aguentar o outro que provavelmente, olha, vai-te chico esperto, olha, vai-te famoso, e então não. E tu Yeah. perdes mais tempo Yeah, e yeah, yeah. chateias-te. Então vais, pum, pá, pum, pá. E tem a Curioso. sua lógica, hein? Sim, É curioso, sim, sim. que é uma estratégia, no fim de contas, de defesa, Sim. que diz, epá, é muito mais fácil dizer que sim que dizer que não, porque Claro, mas se digo que não, tenho que estar a argumentar yeah. com alguém que não conheço de nada. Sim, mas imagina a situação que tu estás, por exemplo, num almoço, não é? E que de repente vem Sim, uma eu rinha de acho, não, pessoas. isso eu acho que é uma falta de respeito, mesmo que seja só uma pessoa. Yeah, Mesmo, exato. eu isso nunca faria. Eu Claro. isso nunca faria. Se calhar, bem, eu isso fiz quando era empregado de mesa. Hum, Quando era empregado de mesa, fiz isso com alguma. Sim, porque me tocaram atendê-los. Hein? Se ok. estavam noutra mesa que não era eu o Yeah. empregado de mesa deles, não os incomodava de maneira nenhuma. Hum, Ah, e isso eu já te contei a história com o Ricardo Darín. Com o Ricardo Darín, na segunda vez que foi à Casa América, quando eu ok. trabalhava na Casa América, Yeah. ele estava à procura, porque é um gajo simpático, Sim, sim, obviamente, sim. e nessa altura ele viveu muito tempo em Espanha, porque ele protagonizava uma obra que era Arte, que é desta dramaturga francesa, Uhum. que é uma obra de teatro cómica muito, muito interessante, que é como um best-seller, não é? Hum, Um blockbuster, uhum. digamos, do teatro. E ele viveu muitos meses aqui, muitos meses, ou 1 ou 2 anos, pelo menos. Ok. E, e pronto, e lembro-me também de uma cantora espanhola das Canárias, a Rosana. Lembras-te da Rosana? Sim, Alguma vez ouviste falar? sim. Claro, porque eu ouvia muito em Porto Rico e até vi um concerto dela em Porto Rico. Porque era no momento, finais dos 90, início Sim, de estava no 2000, auge. que Yeah. ela estava no auge e Sim, teve aí um álbum que vendeu milhões e milhões e sim. milhões. Mas pronto, voltando ao tema, se eu estou como cliente num restaurante e vejo alguém, Yeah. a não ser que os nossos olhares se cruzem e sou capaz de, Yeah. à distância de o cumprimentar, digamos assim, ou de lhe mostrar, não cumprimentá-lo, porque não o conheço ou não a conheço, mas de mostrar a minha aprovação, né? Dizer, Sim, olha, eu sim, gosto sim, do teu sim, sim. trabalho. Mas vês, ao mesmo tempo, ah, antes que tu falavas do deputado que lhe fui esculpir, não fui esculpir. Era uma brincadeira, estava a Exato, brincar. exato. Mas dificilmente teria uma atitude Sim, ofensiva yeah. Yeah, yeah. contra, salvo, salvo com qualquer elemento do partido, Vox. Só fica aqui dito já. Sim, sim, sinceramente, porque parecem pessoas desprezáveis. Este podcast Bem, se me não parecem pessoas desprezáveis, o melhor é dar-lhe desprezo. há Não, que, fa- são os filhos da puta. há que fazer um disclaimer que este podcast não se responsabiliza pelas ações individuais dos seus participantes nem Exato, colaboradores. exato. Mudando de assunto, conto-te uma coisa que eu fiz ontem Sim, e que foi muito giro. podes contar. Há um espetáculo musical em Espanha, Aham. em Madrid, perdão, que é WAH. W-A-H. E é uma WAH. experiência, sim, WAH, que está Uau. no IFEMA. No IFEMA é o equivalente à nossa Feira das Indústrias, não é? Ah, então é uma experiência gastronómica e musical. Ou seja, este espetáculo WAH tem um enredo, digamos assim, Aham. e o enredo é que in nihil tempore chega um momento em que quem governa o mundo são os Omega, e os Omega proíbem a música. E dizem que a música, não se pode ouvir música. E vão Ok. proibir a música. E então, há um último reduto, uma última catacumba de resistentes, onde Aham. tu ainda podes ir para desfrutar da música. Ok. Então tu entras neste pavilhão, que é um pavilhão enorme, entras neste pavilhão e já à entrada tens uns soldados todos de branco, uma coisa assim muito apocalíptica, que como borregos te levam por uns corredores e tal, e até que chega um momento em que aparecem. Este é um espetáculo em que há atores Aham. e há gastronomia também, não é? Então aparecem uns atores e passa por aqui, passa por aqui. Aham. Então tu vais por um túnel super escuro, guiado por estes resistentes,
La Résistance, não? Ok. Em que te levam a um sítio que vais tudo escuro e de repente entras numa zona super ampla em que tens diferentes experiências gastronómicas, Uhum. que esta parte da gastronomia é a que leva à empresa onde a Montse trabalha, Ok. em conjunto com a parte artística, que este é um espetáculo, acho que é de Las Vegas, este espetáculo. Uhum. E então foi assim, fomos lá, então entras às 7h30, 7h30, acho que abrem as portas às 7h30, então jantas relativamente cedo, não é? Então tens pontos de comida asiática, mexicana, italiana, espanhola, Ok. e depois passas então para o espetáculo musical, em que é, no fim de contas, traça-se um pouco a história da música, dos diferentes estilos, Uhum. em versões, ou seja, pois uma versão de música, é tudo música pop e rock, Uhum. mas versionadas nos diferentes estilos, não é? De jazz, rock, pop, inclusive há uma área, dois cantores líricos que cantam o Nessun Dorma, Uhum. essa área famosíssima, não é? Uhum. E, e nada, e aí foi onde nós fomos, pá, e foi um bom espetáculo. Foi um bom espetáculo e não sei, e era isto que eu queria comentar. Sim, eu estou a ver aqui na internet. Não, o espetáculo merece a pena, pá. Sim. Nós é a segunda vez que fomos, porque já tínhamos ido a primeira quando foi um ensaio geral, Uhum. acho eu, antes de, Yeah. antes, antes de abrir. Turandot, não me lembrava. O Uhum. Nessun Dorma é uma área da ópera Turandot. E nada, foi giro, pá. Aquilo é Sim. vibrante, porque é muito. Estão constantemente. Ou seja, não há um momento morto durante Aham. as atuações, sabes? E foi bom, foi um bom. Mas a atuação Uma noite bem passada. a atuação é depois da comida, disseste-me. Claro, tu Ok. entras às 7h30, abres Ok. portas, então há umas certas, algumas performances aí Aham. de malabaristas e, e músicos e um DJ, não sei o quê. Aquilo é Uhum. muito giro, aquilo tem uma capacidade para 1.200 pessoas, não Sim, parece grande. é? Sim, sim, aquilo é enorme, Aliás, 1.200 ou 1.000 os pessoas, pavilhões não sei. do IFEMA são enormes. São enormes, exato. E acho que aquilo está no pavilhão 2. Acho que é no pavilhão 2 Hum. que está. E, e o objetivo, ou a intenção é que aquilo se mantenha durante muito tempo Hum. em Espanha, tipo o Rei Leão, não é? Que já está Ok. há 4 ou 5 anos ou mais na Gran Via, não é? E é um espetáculo interessante, pá. É um Hum. espetáculo interessante. Uhum. Nós aí há 3 ou 4 anos fomos aí na zona do IFEMA, fomos ver a exposição do Bansky. Bansky. Não, Bansky. não conheço. Tu chegaste a ir ver? Não, Não, acho mas que não. sabes quem é o Bansky? Não. Bansky. Como? Tu não sabes quem é o Não Bansky? faço, não faço ideia que é o Bansky. Ok, vai. O Bansky Bansky is a é o. pseudonym. Mas tu já viste desenhos do Bansky? É um artista de grafite. Possivelmente, sim. Já viste ou não? Reconheces, não reconheces? Ah, não faz mal se eu disser que não, não é? Quer dizer, mal não faz, mas Tantas coisas quer dizer, neste mundo, estamos a falar que eu de não sei. pop art. Eu reconheço, por exemplo, um dos desenhos que aqui aparece na web de uma menina com um balão. Exato. Esse talvez é o que eu reconheço melhor. Do E resto, não não, reconheces mais de nenhum. um como um manifestante, em vez de estar a mandar um coquetel Molotov, tem na mão um ramo de flores, por exemplo? Ou seja, estou a vê-lo agora, mas não o reconheceria. Não Por ser um reconhecerias? desenho do Bansky, não. Ok. Mas sabe-se quem é este artista? Ou Há quem diga que vive no sim, eu não anonimato? sei, não sei. É Se tu como, vais à internet até aparece é, é, uma fotografia dele e tudo. é como o inventor do Bitcoin, que não se sabe quem é. Hum. Pois o Bansky Aham. ah, é britânico, Aham. Bristol. Ok. Sim, mas acho que já não é tão secreta a identidade dele. Hum. Acho que já se sabe bem quem é que é. Aliás, até havia
uma especulações que diziam que ele era um dos membros dos Massive Attack, esta banda. Ok. Diziam que era ele. Quer dizer, tem coisas absolutamente maravilhosas, não é? E houve uma exposição dele ali muito, muito, muito boa. Muito boa. Não cheguei a ver isto, pá, não cheguei a ver isto. Isto já foi há muito tempo? 3 anos, diria eu. Ok. Diria eu que sim, pá, aí há uns 3 anos. Sim, sim. Pá, já deve ter ouvido falar desta pessoa, mas não, deste artista, mas não, agora assim, à primeira não tinha associado nem sequer o nome com a arte que ele, com os grafites que ele faz. Mas assim, o que eu reconheço realmente é este, da menina que está com um balão e um coração assim a voar. E pouco mais, pá, estou a ver várias Pois olha, imagens aqui na web. se quiseres, não ainda podes reconheço. ir ver, Das polícias a beijarem-se, talvez. porque, exato, sim, guardas civis, acho eu até. Que ele, Sim? não, já não está. Mas teve, não, houve uma aqui no Círculo de Belas Artes e depois houve o que eu fui ver, que era tipo estas exposições imersivas com, com 3D e coisas muito, muito, muito gira, muito gira. E fomos ver essa exposição, foi para aí há 3 anos, mais ou menos, coisa que o valha. Ok. E amanhã, já que estamos, e termino com o meu bloco publicitário, no trabalho, no meu trabalho, criaram um grupo de montanha. Ok. Ou seja, que a empresa paga a minha empresa paga uma empresa para organizar passeios por trilhos na montanha, não sei o quê, e grátis para os trabalhadores, não é? E então eu apontei-me a isso e então no dia 23 de Abril vou dar uma voltinha Que fixe. aqui pela Serra de Madrid. E amanhã, aproveitando que o pessoal já está tudo de férias da Semana Santa e não sei o quê, e há pouca gente aqui por Madrid, já se nota que há pouca gente em Madrid, vou fazer uma viagem de reconhecimento para ir buscar o ponto de encontro para esse passeio no dia 23 de Abril, que está em La Barranca de Navacerrada. Não sei exatamente onde é que é. E então vou dar uma voltinha, é uma volta de 8,5 km. Ok. E vou sobretudo para aprender, porque cada vez que a gente vai à serra fazemos sempre o mesmo, porque não conheço muito, não é? E há pessoas que conhecem a serra de uma ponta à outra, não é? E a Sim, há serra montes de tem uma caminhos, data pá. não, tem quilómetros e quilómetros para uma pessoa passear, meu, e Yeah. não, alguns estão bem sinalizados, outros não tanto, Yeah. e então vou precisamente por isso, para conhecê-lo, para saber como é, e depois ir lá uma vez algum dia com a Lua e com a Montes, ou com quem quer que nos venha visitar, ser uma atividade fora da cidade, não é? Para não estar sempre aqui na cidade. E como tu bem sabes, eu preciso de horizonte. Precisas de Não é? horizonte, sim. E então, Todos precisamos de horizonte, de alguma maneira. exatamente, quanto mais horizonte eu tenha, e quanto mais diversificado seja o horizonte que eu frequente, melhor. E essa é a voltinha que a gente vai dar amanhã. Tu chegaste a ir, quando agora estou a pensar se foi nessa altura ou não. Tu chegaste a ir um dia a fazer, acho que é Becerril de la Sierra, ou só Becerril. Tens tens uma espécie de, ou seja, é todo bosque, não é? Mas tem um trajeto, tem um percurso de, eles aqui chamam tirolinas, eu não sei se em português se chamam tirolinas ou não. Rapel. Chama-se rapel? Acho que sim. Eu fiz isso com a Lua. Sim. Aliás, uma festa de anos da Lua, fomos para lá. Sim. Isso é super giro, pá. E é em Becerril, não é? Não sei, aquilo chama-se Entre Pino e Pino. Acho que era Becerril, meu. E tu não chegaste a ir com a British Airways a fazer essas coisas? Não. Eu o que digo, acho que se chama Entre Pino e Pino, entre Pinheiro e Pinheiro, mas não sei se era em Becerril de la Sierra ou não sei. Mas a gente divertiu-se à brava, e para a Montse foi uma terapia de choque, porque a Montse tem vertigem. Yeah.
sofre de vertigens e sofreu um bocado. E sofreu um bocado, mas a gente divertiu-se à brava, pá, eu Sim, gostei à porque brava daquilo. aquilo tá altíssimo. Tens. Sim, há alguns momentos que tens, pá, aí bastante altura, sim, sim. Sim, 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 porque aquilo são árvores centenárias, sim, sim, sim. e altíssimas. Sim, 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 sim. Eu Ah, lembro-me de termos feito isso uma vez com. Eu acho que fizemos isso através da British, acho eu. Ou não? Ou foi a Uni... Não, não sei. não, não, não. Olha, Deve estar a vês confundir. este deve estar a confundir. Este que eu digo, de Pino a Pino, Sim. perdão, assim é que se chama, de Pino a Pino, Hum. está em Navacerrada e está en el Valle de la Barranca. Ah, ok. Ou seja, que provavelmente aí é onde tenho que ir encontrar. Isso é uma Ok, experiência ok, ok. extraordinária. Eu gostei à brava disso, pá. Eu gostei muito disso, pá. Sim, 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 porque sim. este tipo de atividades, para já que estás ao ar livre e estás no meio, estás rodeado de árvores, as árvores dão uma energia brutal. Uhum, Mas o facto de estares para aí a mais de 10 metros de altura, de certeza, do chão, porque há árvores que têm uma altura imensa, e vais deslocando, vais atravessando obstáculos, não é? E vais ter que uhum. subindo, sempre Sim, sim. sempre protegido, não é? Com um arnês, Máximo de 20 metros. massa máximo, Máximo de 20 metros. Sim. já é bem alto. Sim, Não, sim. aquilo é espetacular, meu, é espetacular. E é duro, hein? É duro. Ou seja, tem até algum trajeto que é assim mais duro de ultrapassar, mas eu acho que estou a confundir, sabes porquê? Porque eu lembro-me de ter feito essa atividade e eu acho que foi com o pessoal de. Alguém fazia anos e organizou o dia nessa zona e nós fomos e acabamos por festejar lá e depois estivemos lá numa piscina, porque em Becerril tens umas, neste mesmo sítio onde está este sítio das tirolinas, tens uma piscina Natural. que natural, que aquela Uhum. porcaria mais fria, mais gelada, meu, aquele Por- mesmo em pleno verão, meu. Claro. Becerril está a 1000 metros de É altura. pá, que coisa, meu. Claro. É super desagradável. Sim, 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 sim. Ou seja, o sítio é idílico, pá, Uhum. é espetacular. Tem uma paisagem fantástica, mas a água tão fria, resparta aquela porcaria. Sim, 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 E há sim. 2 anos que não vamos, chegamos a ir no verão antes da pandemia, antes do confinamento. Uhum. Era giro ir porque demorávamos a chegar, porque aquilo está para aí a 50 ou 60 quilómetros daqui. Uhum. Ainda é uma viagenzinha de carro, mas valia a pena, pá, valia a pena porque afastávamos do calor daqui, estávamos no meio da natureza, só que a piscina, meu, acabava por Claro. Aquilo é água gelada. água Claro. geladíssima. Porque é água doce Sim, mas vem diretamente da, da, da da montanha, meu, nascente. claro. Uhum. Sim, Uhum. sim, sim. Uhum. Sim, sim. E eu tive também outra experiência assim, um pouco também fora do habitual. Fomos assistir a um torneio de karaté, ou seja, não íamos especificamente ver o torneio de Uhum. karaté, foi para ver uma pessoa conhecida da mãe da Olivia, que já há Uhum. uns 17 anos que não se viam, amigas de pré-adolescência. Uhum. E acabámos por ver o torneio de karaté onde os filhos dessa senhora participavam. Eh, E foi uma coisa, foi uma experiência estranha ver karaté, mas de outro estilo do que eu treinei, não é? Porque Ah, é. Uhum. e aí foi um choque. Ou seja, tu estás a ver uma coisa, sabes o que é que estás a ver, mas ao mesmo tempo o teu cérebro não aceita certos estímulos que está a receber. É como do género, Yeah. mas porquê que fazem as coisas assim desta maneira? Mas porquê? Estava constantemente em contradição, não é? E eu só dizia, Sara, isto é ridículo. Isto é ridículo, isto é absurdo. Porquê que fazem isto assim? Mas dizia baixinho, não é? Na eventualidade de. Porque Mas quer toda. dizer, dizes que é ridículo porque é diferente ao que tu estás Claro, é acostumado, não? diferente do que eu estava habituado a fazer, claro. Claro. Não digo que fosse Temos que ser pior ou mais melhor. tolerantes, pá. Não, não. Temos que ser mais Eu tolerantes, tentei, eu pá. tentei ser tolerante. Aliás, eu fui bastante tolerante. Eu disse baixinho. Claro. Não, e aguentaste até ao fim. Claro, claro, claro. Queres dizer, epá, eu estou a vossa espera lá fora. Isto é absurdo.
Isto é Isto é absurdo. absurdo, eu não posso, os meus olhos não podem ver isto. Não, é uma forma diferente de. Aliás, era competição. Eu também, assim, competição. O estilo de karate que eu treinei, eu acho que só vi. Eu vi isso já há mais de 20 anos, meu. Há mais de 20 anos que eu devo ter visto uma coisa assim do género. Então já não tinha grandes referências, ou as referências que eu tinha já eram de há muito tempo atrás, não é? Porque Yeah. as competições de karaté têm duas componentes. Tens uma parte de kata, que são aquelas coreografias, não é? Aqueles movimentos que se fazem de pré-definidos de defesa e ataque, não é? E depois cada estilo tem pode ter a mesma kata com o mesmo nome, mas com uma variante talvez num gesto, num movimento, num deslocamento, uma deslocação de pés, ou seja, pode ter diferenças estéticas, visuais de uma kata de cada estilo de karaté que existe, não é? Ou seja, tu imagina que a fonte ou a origem do karaté é a mesma, não é? Mas à medida que os mestres foram ensinando a arte a outros mestres, aos seus alunos, cada aluno, mais ou menos ao longo das gerações, foi interpretando ou modificando os movimentos à sua maneira, exatamente. Então, as katas, por exemplo, as katas foram ensinadas de uma maneira, mas à medida que se vão ensinando pelos alunos, que depois são maestros, que são mestres, e depois os mestres ensinam aos seus alunos, que depois por si também se convertem em mestres. Ou seja, ao fim e ao cabo, eles próprios vão alterando, tentam manter a origem, não é? Tentam manter o máximo possível, como qualquer outra tradição, não é? Tenta-se manter o mais possível fiel à origem, mas então com os estilos de karaté acontece muito isso. Mas vai evoluindo também, não é? Desde Há quem considere isso uma evolução, mas depende um pouco, nem toda a gente aceita a mudança. Quando se aplica, eu lembro-me de ter passado por isto algumas fases do meu treino ao longo dos anos, depende um pouco da tua receptividade. Tu habituas-te a treinar de uma maneira durante anos e anos e anos, e depois vem alguém que te diz: agora vamos fazer isto, em vez de ter o dedo assim esticado, é com o dedo a apontar. É um exagero, um exemplo absurdo, mas pronto, funciona um pouco às vezes assim, não é? Ou se calhar, em vez de teres o braço aqui levantado até à axila, tens que baixá-lo até às costelas, por exemplo, até à zona das costelas. Coisas assim do género, é que ao longo do tempo foram-se alterando. Mas cada estilo tem às vezes dão os mesmos nomes às mesmas técnicas, às mesmas katas, mas depois fazem as coisas de maneira diferente, não é? Especialmente as posturas às vezes são mais abaixo, são mais em cima, são mais tiradas, são mais... É assim. Mas este de hoje era um estilo completamente diferente, e eu não reconhecia... eu vi uma kata da filha desta senhora que estava a competir, e vi a kata e não reconheci nenhum, ou seja, reconheço as técnicas, mas não reconheço os movimentos. Então fiquei assim um pouco perdido. E depois a forma que eles têm de combater na categoria de comitê é completamente diferente da que nós temos, não é? É muito diferente. Também fiquei um bocado assim à toa. Mas pronto. Foi uma experiência interessante. Mas não foi... Claro, foi muito diferente do que estás acostumado. Já está. Claro. E não te adaptaste, claramente, não. Mas vais-lhe dar uma segunda oportunidade a ver outra competição de karaté comitê? Epá, não sei. Eu pensava que ia dizer, não. Não, porque é destas coisas. Vamos lá ver, o karaté vai estar sempre presente na minha vida de alguma maneira. Mas o que é certo é que eu também ultimamente não tenho estado tão ativo eu contei-te que o ano passado, em outubro, comecei a dar aulas a um grupo de miúdos pequenos, mas acabaram por não... A escola onde eu estava a treinar acabou por não dar continuidade e decidiram não continuar com as classes, com as aulas, e então neste momento não estou assim de forma tão ativa à procura de novos alunos, nem nada disso. Então outra vez desliguei-me um pouco
do mundo do karaté, não é? Hum. Mas é impossível desligar-se por completo, porque aquilo está tão metido cá dentro que é impossível, não é? Eu, de vez em quando dou por mim a fazer algum tipo de golpe ou para ver se, para sentir a técnica, percebes? Yeah. Estando aqui sozinho, às vezes vou caminhar e faço um movimento de defesa, ou faço um movimento de ataque, ou dou um ataque, faço um ataque com uma perna ou com outra perna, um pouco para sentir se ainda Tu tenho. sozinho em casa. Eu sozinho em casa. Uau! E produzes sons assim também de muito bem, É cara. uma coisa assim Cara, curiosa. eu ficaria com essa frase já do o karaté vai estar sempre presente na minha vida. E vai estar, e está, e estará. De alguma maneira ou de outra. Não, foi uma. Eu acho que as oportunidades que foram surgindo ao longo da minha vida nesse aspecto, ou referentes ao karaté, eu não as soube aproveitar porque também não vi, acho que não vi o the big picture, percebes? Não vi a imagem completa de futuro do potencial que isso poderia trazer. E até onde é que tu podias chegar? Até onde é que podia chegar, mas na altura sentia-me um pouco sozinho, sentia-me um pouco sem experiência, sem realmente até mesmo vontade de explorar essa opção, não é? Mas foram apresentadas várias oportunidades de o fazer e eu ainda assim não as aproveitei. E depois houve uma parte também a nível económico que eu estive mal, que acabei por ter que tomar uma decisão de deixar de treinar, não é? Porque houve uma altura que eu estava a treinar num ginásio em Madrid, perto do trabalho, onde nós antes estávamos. Sim, eu no lembro. Sim. Era uma coisa que implicava uma dedicação, ou seja, era 2 vezes por semana, às vezes saía às 11 da noite. E depois aos domingos ainda ia treinar a Talavera da La Reina, que está a 120 km, não é? E treinava para aí umas 5 horas aos domingos. Pá, isso implicava um gasto considerável, não é? De dinheiro para combustível e de deslocações e tal, e as mensalidades do karaté também. E nessa altura as coisas estavam assim um pouco apertadas, então tive que optar e deixei. Uau. Talvez tenha sido um erro, não é? Vendo isso em perspectiva, mas pronto, naquela altura foi uma decisão que tive de tomar e tomada está. E já está, exatamente. E depois disso fiquei bem uns 15 anos sem voltar a treinar. Que eu, aliás, fiquei em choque quando não fiquei em choque, mas fiquei assim surpreendido quando voltei a falar com esta malta lá de Talavera. E eu estava a comentar, não é? Pai, quando é que foi a última vez que eu treinei com vocês e não sei o quê? E um deles respondeu: há 15 anos, meu. 15 anos, meu, 15 anos. Nunca tinha estado tanto tempo sem treinar. Nunca tinha estado tanto tempo sem treinar. E notava-se já, digamos, fisicamente. Já se nota, não é? A frescura já não é a mesma, e às vezes nem a vontade de treinar fisicamente duro daquela maneira que nós treinávamos, não é? Realmente é tudo uma questão quase psicológica. Eu acho que a questão é mais psicológica do que outra coisa. Não é que fisicamente ainda esteja limitado, porque fisicamente eu sei que ainda posso treinar a um bom nível, mas às tantas é uma questão mais psicológica que outra coisa. E o gosto pela atividade também sofre crises, provavelmente, não é? Sim. Disposição também já para expor o teu corpo a uma determinada pressão, não é? Já treinaste, ou seja, tu quando começas a treinar normalmente estás de acordo com o que se tem que fazer dentro do dojo, não é? Estás conforme com a disciplina com as normas, exato, com as regras, não é? Que existem dentro do dojo, e cumpres aquilo à risca sem questionar-te, percebes? Não questionas, não perguntas, não duvidas, não executas e já está. Mas à medida que vamos crescendo, não é? Que vamos tendo mais experiência de vida,
isso já não funciona assim, pelo menos no meu caso, não é? Aliás, eu até tenho, eu com o Jorge e com o Fernando tivemos alguns encontrões, por assim dizer, quando eu fui a Castelhar, pai, a segunda, terceira vez, já não me lembro, e fizemos um treino na praia e eu recusei-me a vestir o Karategi completo. Porquê? Porque eu pensei, estamos na praia, porque raios é que eu tenho que vestir o Karategi completo? Ou seja, vesti as calças só, pus só as calças e uma t-shirt. E eles sim que estavam com o uniforme completo. E eles ficaram assim a olhar para mim, ficaram assim meio tal. Não foi, eu acho que não foi uma questão de ficarem chateados ou não, mas eu senti, e depois também admiti, de certa forma, reconheci que foi um pouco de um excesso de orgulho da minha parte de não aceitar as normas, não é? De não aceitar. Ao fim e ao cabo, o treino era deles. Eles estavam a dar o treino. Eu deveria ter executado as coisas conforme eles estavam a pedir, não é? Se eles pediam que era para ir em karategi completo, depois vestir o karategi completo. E eu naquela altura tomei essa decisão de não fazer, e às tantas, se calhar algum aluno deve ter ficado a olhar, olha, este gajo é para aqui. Até porque estranha-me que tu tenhas, não sabia dessa história, mas estranha-me que tenhas tido essa atitude, porque tendo em conta que tu sempre me comentas do tradicionalismo e do Exato. ritual que Yeah. se segue à volta dessa atividade, pois imagino que parte do ritual está a indumentária, não é? Mas eu estava decidido a romper, Ou seja, a converter-me num rebelde. exato, ser um pouco Um enfant terrível, exatamente. Eu pensei, se eu vou treinar para a praia, vou de calções e t-shirt e já está. E afinal o que é que fizeste? Treinei de t-shirt e com as calças do Karatei. Mal feito, mal feito. Ou seja, fui fiel à minha decisão. Não sendo fiel a quem te convidou para participar nessa atividade. Não, é certo. Mas Estou claramente a recriminar a tua atitude, querido. sim. Mas eu estou-me a cagar bem alto. Não, já vi que sim. Epá, era isso que eu te estava a explicar, que eu acho que estava a tentar explicar essa coisa de ao longo dos anos vais vendo que há certas coisas que já não fazem sentido, percebes? Talvez pelo facto de eu ter cortado uma continuidade no treino em si, ou seja, de não ter seguido o treino de forma contínua, de me ter mantido ativo durante esses anos todos, mas ao fim e ao cabo acabas por retar, não sei se diz, desafiar um pouco digamos, o que está estabelecido. As normas pré-estabelecidas. Exato, exatamente. E foi assim. Bom. Espero que o Fernando e o Jorge me perdoem. Nunca te disseram nada a respeito a isso? Só demonstraram o seu desagrado com caras, não? Não, Mas tentaram insistir, acho eu, mas eu disse-lhes: não vou fazer isso, não vou. Ai. Mas sem apresentar uma justificação, simplesmente disseste, não vou. Não, eu devo ter dito alguma coisa do género: pá, estou a treinar na praia, vou treinar a t-shirt. Alright. Não tem sentido estar a treinar na praia de Karategi com 30 graus. Bom, se calhar estava. Mas isso também era bom, pá. Pensa por a parte positiva, pá, para libertar toxinas. Sim, pá, de certeza absoluta. A nível de ou seja, o esforço físico acaba por criar, abrir oportunidades a que tu explores as tuas limitações e rompas com essas limitações.
Está a ser bastante sarcástico, numa situação que eu, não Não sabendo, sei porque é que dizes isso, Luís, porque eu não estou a ser sarcástico. não Porque é sabendo verdade, absolutamente nada e desconhecendo tudo o sobre treino, o karaté. treino exigente, não somente de karaté, mas de qualquer disciplina que implique um certo esforço físico, é hum, exatamente para obrigar o teu corpo a ir ao e limite. para que o praticante reconheça e sinta quais são as suas limitações. Quando tu sabes Limitações ou limite? Porque é diferente, não? É diferente. limitações e limites, Mas ok. porque tu podes ser que se tu reconheces uma limitação da tua parte porque fisicamente não eres capaz, ou seja, tua fisionomia não te permite executar certas ações, pois então tu reconheces, tens que reconhecer que isso é assim. Uhum, Mas também, à medida que se tu trabalhares forte e se fores exigente contigo e treinares de uma forma específica para tentar ultrapassar essa limitação, se uhum, calhar até podes superar essa limitação. uhum, E por outro lado tens os limites. Tens os limites, pode ser um limite físico, pode ser um limite mental, pode ser uma tolerância à dor, uhum, percebes? Então tu já não aplico isto somente ao karaté, mas qualquer disciplina que implique uma, um esforço físico, uma exigência física ao praticante, não é? Acaba por colocar a pessoa que está a praticar, não é? Nessa posição, nessa situação de extremo, de limite, que tens que ir rompendo. Tu hoje tocas aqui, não é? A tua linha está aqui, tu treinas e cais para o lado quando já não aguentas mais. Amanhã tentas fazer o mesmo e de certeza que vais conseguir superar essa situação ou vais estar mais forte ainda. Funciona um pouco nessa linha, percebes? uhum. Ou não, ou ficas pelo caminho, que também pode acontecer. Não sei se tem sentido o que eu acabei de dizer, mas. Sim. Não, se calhar ajuda a ter coisas, se calhar a ter exemplos mais concretos, não é? Mas há Eu pessoas. retomando o exemplo que tu Sim, deste, eu acho que tu foste inflexível. pode ter sido. Pode ter sido. Que é respeitável a tua atitude, porque tu és livre de tomar as tuas ah, decisões, obviamente, mas nesse caso acho que foste inflexível. Sim, porque achei que não. Era uma coisa que já não havia nada que provar, percebes? Não havia nada que. Há uma questão de respeito, isso é certo, não há, é indudável, ou seja, não há nenhuma questão sobre isso. Era uma questão de respeito e de aceitação pelas normas que estavam, senão, ao fim e ao cabo, é como entrar num recinto e nesse recinto dizem, depois tens que ir vestido de uma determinada maneira e tu queres ir de sandálias e de calções curtos, não é? E Uhum. tens que ir de jeans ou de fato, não é? Gravata, ou sei lá. Tens que ir com uma Um, vestimenta muito mais. um código vestuário. Exato, exato. Existem esses E eu códigos não, vestuários eu não. para muitas atitudes, para muitas situações. E eu achei E entre que. elas no desporto também, não é? Claro, claro. Nesse desporto em particular. Sim, para uma questão de ou seja, de uniformizar, não é? E de estabelecer os estándares, não é? E para que. Uhum. Não sei, naquele momento achei que era momento de converter-me num rebelde. Sabes o que é que eu acho que o que eu percebo ou o que eu entendo é que a prática do karaté, Ah, seja onde quer que seja, ah, onde quer que seja, quer dizer, seja num dojo, ou seja num exato. jardim, ou seja numa praia, ou seja num parque de estacionamento, quer dizer, o que tem influência na prática do desporto Uhum. não é tanto o espaço onde se pratica esse desporto, mas sim o vestuário que é obrigatório ter para realizar esse desporto. Ou seja, que o facto de praticar karaté, digo eu, não sei porque não insisto, que eu não conheço absolutamente nada desse desporto, mas o que eu associo a esse desporto ou a qualquer outra arte marcial é que a indumentária é fundamental. Mas eu vejo isso exatamente no polo oposto.
Ok. Eu vejo que cada vez é menos necessário todo esse código para se poder treinar Toda essa karaté. tradição, não é? Ou seja, Exatamente. o indumentário não é necessário. Eu não vejo necessário. Hum. Porque a mim, até vejo como uma limitação em certos aspectos. Ajuda ajuda em alguns. Ou seja, se tu estás a treinar corpo a corpo com um companheiro, podes agarrar, podes puxar, porque o Karate-Gi, o casaco do Karate-Gi é um casaco muito resistente, muito forte, então permite-te puxar. Mas tu vês imagens de praticantes de Karate dos anos, sei lá, não sei se havia imagens tão antigas, mas para aí de 1900, 1930, 1940, há fotografias de praticantes e tu vês que eles estão a treinar de t-shirt e com calças brancas, percebes? Não era tão rigoroso, porque se calhar na altura não era tão... Se calhar não viam isso tão necessário, não era? Eu honestamente não vejo que isso seja um impedimento. Eu posso treinar Karate de pijama, posso treinar Karate de calções, posso treinar Karate de t-shirt, posso treinar Karate nu, se quiser. Percebes? Sozinho. Exato. Não, ou com um grupo de karatecas nudistas, que é provável que existe. Claro. Há grupos de cozinheiros nudistas, há muitos grupos nudistas. Sim. Karatecas nudistas nunca ouvi falar, mas pronto. Igual, Mas podemos abrir aqui uma tendência. Hugo, não, abre tu, porque eu não sei nada de Karaté e se me vou iniciar na prática do Karaté agora com 48 anos, acho que nu não é a melhor opção. Até porque eu ganho muito vestido ganho muito. Sim. Mas continua, peço desculpa. Não, mas é exatamente, mas esse ponto que tu levantaste é muito, para mim, é super interessante porque é exatamente a forma como eu fui vendo a forma de treinar, para mim, deixou de ser necessária ter que levar essa vestimenta em cima, percebes? Para mim é um peso ter que... Ou seja, é agradável a sensação de voltar a vestir um Karate-Gi, é muito agradável, ou seja, esse ritual que existe, não é? De vestir, sentes-te poderoso, sentes-te como se enchesse de energia. Mas quando, para mim, estar a treinar fora do entorno do dojo deixa de ser relevante, percebes? Eu não preciso estar, se eu vou treinar à montanha, se eu vou treinar num parque, não vejo necessidade de estar vestido com Karate-Gi, percebes? É um pouco nessa linha. Claro. Eu acho que é insisto, dentro do meu desconhecimento, acho que é um destes desportos que ainda dá muita importância à tradição, não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E eu acho que nesse caso, que tu tens todo, que eu por um lado também entendo perfeitamente, que se uma pessoa quer, pois eu posso treinar Karaté depois de calção e t-shirt. Sim. Mas talvez nesse momento, e isto é a minha opinião, talvez nesse momento, tendo em conta que eras convidado a uma atividade organizada por duas pessoas com quem tu tens uma excelente relação. Sim. Pois talvez não fosse o momento mais oportuno para ser enfant terrible. Por outro lado, imagina que tu estás no meio da montanha a praticar Karaté, sozinho, ou com 2 ou 3 amigos ou amigas, em t-shirt e calção, ou nu, e passa alguém, ou nu, e passa alguém e diz, eu não considero que seja a forma mais adequada para praticar o Karaté. Tu podes lhe dizer, mas ninguém o convidou, ninguém o chamou, o senhor continua com o seu caminho e deixe-nos estar em paz. Mas talvez nesse momento, sendo convidado, digo eu, não sei. Mas abres aqui um tema de... Abre aqui uma revolução, meu amigo, claro, uma revolução. Não, uma revolução não sei, mas pelo menos um tema interessante de dizer. A indumentária tradicional do Karaté tem que se manter ou pode haver uma certa flexibilidade?
nesse sentido. Ou uma certa inovação, Pá, inclusivamente, não é? isso se imagina tu que para mudar a forma de fazer uma técnica já tem o seu quê? Imagina chegar a esse. Para isso é ser um extremista, ter essas ideias no karatê tradicional. Como é que se imagina? Quem é que se ocupa? Quem é que se lhe ocorre treinar karatê sem um karatê em cima? É Yeah. quem? Tenho certeza que há mais gente que pensa assim como eu. Mas tem medo, Provavelmente. estão escondidos. Ou seja, que há uma ou seja, não é uma atividade democrática, a prática do karaté, porque tem que se É. obedecer a um certo tradicionalismo, Sim, sim, umas normas. Uhum, sim, sim, sim. Sim, ou seja, tu não fazes o que tu queres dentro de um dojo, não é? uhum. Mas também, agora ponho uma Ou coisa. seja, tu treinas como queres, mas não Uhum, a maioria das coisas estão definidas, não é? uhum, Tu no mestre diz-te, ok, tu fazes uma técnica assim, com o braço esticado, e uhum, tens que fazer força na ponta dos nós dos dedos, não é? uhum. Mas, e tu dizes, não, mas eu prefiro fazer isso de outra maneira. Então, aí não pode ser, não é? Se tu estás a treinar esse estilo de karaté, então a forma de fazer as técnicas é dessa maneira. Se tu quiseres seguir o teu caminho de forma alternativa, depois segues o teu caminho de forma alternativa e vais treinar com outros mestres. Mas, mas nesse sentido da questão do vestimenta, pois isso vai seguir, tem que seguir essa diretriz dentro do dojo. Acho bem que existe e Yeah. que se mantenha. Uhum. É como o pessoal de, sei lá, sei, hoje em dia também muitas empresas já abriram um pouco já foram se convertendo, converteram-se mais flexíveis, não é? Em certos aspectos, Yeah. empresas mais sérias, os bancos, por exemplo, empresas multinacionais que tinham um código de vestimenta mais rígido, não é? Que era sempre Uhum. fato, gravata ou camisa. E hoje em dia já são um pouco mais flexíveis, ou até um dia por semana deixam ir o pessoal assim mais à vontade, com um polo, uma t-shirt se calhar e tal. Mas não, o karatê eu acho que é parte, isso faz parte da tradição e eu acho que tem que se manter dentro do dojo. Eu digo sempre do dojo porque ao fim e ao cabo é como se fosse é o lugar sagrado para treinar, percebes? Uhum. É aí todas as tuas crenças, manias, taras, pá, tens de deixar isso para trás. Tu estás ali, vais entrar, tens que entrar, respeitar o que vais encontrar, respeitar os teus companheiros, respeitar o teu mestre e já está. Agora, fora do dojo, treinar com esse rigor, especialmente com a questão da vestimenta, já não vejo isso tão necessário, não é? Eu penso inclusivamente que a questão da vestimenta é para que todos os praticantes estejam em iguais circunstâncias. Sim, pode ser também. Uhum. Mas também, ao mesmo tempo, se há um grupo que decide Yeah. treinar Yeah. sem esse vestuário, pois que seja com um vestuário uniforme entre todos os integrantes, Sim. para que assim todos estejam em iguais circunstâncias, não é? Hum. Mas pronto, insisto, não, acho que nunca tinha falado tanto de uma coisa que não sei como hoje. Faz mal. Entendes? Então estou a dar uma opinião Eu guiei-te. totalmente desde fora. Então, mas obviamente é interessante Sim, essa sim, sim, opinião sim, sim, e eu sim, acho que sim, sim. é perfeitamente válida, Uhum. porque pode-se perfeitamente extrapolar a outras situações, não é Sim, só para a sim, questão do karatê, ou seja, obviamente. mas é assim. Mas realmente não vamos aborrecer mais os nossos, os Não, não, nossos de maneira ouvintes. nenhuma. E eu quero-te felicitar, pá. Porquê? Quero-te felicitar em tom já de despedida do programa de hoje, porque Então, a tua voz aguentou. bom, tive que pôr em mute várias vezes para tossir. Mas não se notou absolutamente nada, precisamente por isso, porque Vai-se, estava em vai-se notar, mute. vai-se notar no vídeo o meu Que isto esforço. gravou-se outra vez. Claro, gravou-se outra vez, meu caro amigo. E eu com este E cabelo, estás pá, tu nem me despenteado, dizes pá, nada. despenteaste. Cara. Bom, pois pronto, olha. E podia ter posto outra roupinha, mas ai, pá, tu não avisas, quer dizer, não avisas, não. O parvo sou eu, porque eu já sei que agora todos os programas estão no YouTube.
Imagina, eu tenho que pôr aqui um papelinho, um post-it. Outra coisa é que tu vejas. Vi. Já está. Outra coisa é que tu vejas. Eles lá, estar lá estão. Olha, Queridos ouvintes, diz. muito obrigado mais uma vez. Não, eu estou já a espera, despedir. espera. Não, porque há uma coisa que eu agora tinha aqui numa das pestanas do meu browser, do meu navegador, e era uma curiosidade. Pá, tu já ouviste falar desta equipa inglesa, o Wolverhampton? Não. Não? Pois é a equipa mais portuguesa da Premier League. Que giro, meu. Tem mais portugueses na equipa do que as 5 ou 6 primeiras equipas na Liga Portuguesa. Uau! Sim, é um espetáculo. Procura sobre esta equipa, vais alucinar porque é espetacular. Tem tantos portugueses e também acho que tem algum brasileiro lá. O treinador também é português. A sério, é a equipa com mais portugueses de toda a Premier League. Espetacular. E não sei como é que. Como eu não sigo a seleção portuguesa, não faço a mínima ideia quem é que agora está a ser convocado, mas de certeza absoluta que montes de jogadores do Wolverhampton estão a ser convocados para. Wolverhampton, mas é da Premier League? Está na primeira divisão? Wolves, aliás, chamam-se Wolves. Wolf, WOLV, e depois R, Wolver, e depois Hampton. Tudo junto. E está na primeira divisão, na Premier League. Está na Premier League, meu. Uau. Excelente equipa. Muito boa qualidade, meu. Sim. Aliás, há montes de portugueses na Premier League ultimamente, meu. Tens no Manchester City há portugueses a jogar. Sim. No Liverpool tens o Diogo Jota também, que é um goleador espetacular. Pá, eu vou descobrir destes gajos agora porque estou a ver com mais atenção a Premier League, mas não fazia a mínima ideia. Pá, achei curioso. Eu ia ouvindo o português, e fui procurar no Wikipedia. Então diziam a equipa mais portuguesa da Premier League e tem mais portugueses do que o Sporting, que o Porto. Ou seja, essas equipas todas, as 5 primeiras equipas da Liga Portuguesa, têm muitos mais portugueses. Sim, mas é a tal história. Essa crítica que a gente pode fazer à formação dos clubes portugueses, do campeonato português, é provavelmente a mesma crítica que fazem os ingleses na Premier League. Claro, porque é que não tem mais jogadores ingleses em vez de estar a contratar estrangeiros, não é? Que tu sabes que eu sigo a Liga Espanhola. Eu estava a ver o Atlético de Madrid hoje, e a equipa do Atlético de Madrid tinha 2 espanhóis na equipa. 2 espanhóis. Incrível, não é? Incrível. Porque o resto é tudo que tinhas, pronto, o guarda-redes, que é esloveno. Ok. Na defesa tens um croata, um brasileiro, não, um croata e 2 brasileiros. Depois tens um moçambicano, Reinildo, moçambicano, um jogador que está a ser uma estrela este ano, uma das surpresas da equipa. Eu gosto da brava do gajo. Curioso. Tem cara de antigo. É um dos gajos que eu gosto assim de fisionomia, é ele e o William Carvalho, o português do Betis de Sevilha. E depois está o Antoine Griezmann, está o João Félix, ou seja, Griezmann francês, João Félix português, Luís Soares, que é uruguaio, estava o Savic, que eu já disse, português, de espanhóis, perdão, era o Coque Resurrección, que é um chaval que é o capitão e que é um chaval de Vallecas, e o Llorente, que faz parte de uma saga de desportistas, de basquetebol, futebol, é neto do Rento. Uau. Rento, que faleceu agora há relativamente pouco tempo. Continua a ser o jogador do mundo com mais Champions League.
conquistadas. Não sei se ganhou 5 Champions, uma coisa assim qualquer, não é? Ok. Mas pronto, isso é tudo fruto da conhecidíssima lei Bosman, há uns anos. Ok. E é assim, ou seja, que e não sei, no Real Madrid, hoje estava a jogar também o Real Madrid, que eu me lembro assim de repente, um jogador espanhol, pois provavelmente tinha o Lucas Vázquez, que é galego. Ok. O resto, e vi hoje, por exemplo, notei que há muito brasileiro. Está o Vinícius, está o Casemiro, está o Marcelo, está o Militão, ou seja, Ok. mas lá está. Bom, É também vida, eu no fim imagino de que contas. os jogadores portugueses também a nível de mercado de contratações estarão menos cotizados, não é? Agora se calhar não tanto, mas na O altura em que que os os contratam, portugueses? na altura que os contratam, de certeza que conseguem, digamos, comprá-los por valor Sim, mais barato. sim, porque acho eu, porque tem a ver com a origem. Claro, Eles vêm de uma liga pouco competitiva. claro, exato. E pobre. Sim. Sim, é uma liga pobre. Sim, pobres no fim de contas são quase todas, Yeah. porque quase todas têm dívidas, Yeah. não é? Yeah. Parece ser que ligas rentáveis é a espanhola e a inglesa, não é? Sim, vamos Mas lá ver o pronto, que é que isso vai já acontecer. entramos noutras coisas, não Yeah. sei. Vamos lá ver o que é que vai acontecer com as sanções que fizeram a todos os magnates russos, especialmente com o Chelsea, que vai ser vendido. Vão ter que o vender. Que impacto é que isso vai ter na parte de negócio da liga? Porque dizem que vai ter uma influência. Ao fim e ao cabo, muitos dos clubes, não a maioria, mas muitos dos clubes grandes que de repente surgiram das cinzas, não é? Que nunca tinham tido historicamente grande relevância, ou a partir do momento em que foram compradas por magnates do petróleo ou pelos oligarcas russos e não sei o quê, foi a partir daí que começaram a injetar dinheiro e capital em quantidades absurdas, não é? E aí permitiu-lhes crescer, investir em jogadores novos. Mas agora teme-se que estas sanções depois possam ter efeitos, impacto económico importante na liga inglesa. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Bom, bacana. O que é importante é que acabe a guerra. Sim, isso é importante. Isso é o mais importante, realmente. Isso é o mais importante. Yeah. Bacana, vai lá descansar a Bom, voz. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Sim, desculpem os nossos ouvintes, a minha qualidade vocal esta noite realmente está um pouco mermada, um pouco afetada, mas pronto, tentei fazer uma melhor. Tossi em off, como um verdadeiro profissional. Espero que estejam todos bem. Ouçam-nos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, no Popcast. Amazon Music, é verdade. Estamos no Amazon Music, meu. Na Rádio Renascença. Estamos não, como é que era? Popcasts. Popcasts da Rádio Renascença. Pertence ao grupo da Rádio Renascença. E que mais? Vejam-nos no YouTube. E já está, pá. Isto cada vez vai aumentando a lista de sítios disponíveis. E pá, olha, estamos disponíveis. Estamos à vossa disposição. À vossa disposição nestas plataformas onde vocês gostem de ouvir os podcasts. E claro. Já está. Eu vou publicando semanalmente os links das plataformas nos stories do Instagram, por isso deem clique lá. O que seria interessante se nos veem. Deem clique no. Deem clique lá. Deem clique lá. Clique lá. Deem clique lá. Olha lá, dê clique lá. Dê clique lá no link que eu ponho lá. No link que eu ponho no story do Instagram. Sim. E outra coisa que seria interessante é que se nos veem pelo YouTube, pá, deem like, pá, não tenham medo de dar ao like daquele. Sim, porque dar no botãozinho, exato, tem o dedo para cima, não é? Tem o dedo para cima, o que tem o dedo para baixo, não. Não, esse não. Esse não gostamos, ok? Não, acho que até está desativado, por muito que lhe deem. Não, desativado não está.
O que está desativado é o número, é a contagem. Mas tem um dedo que faz assim para cima. Sim, então, se vocês clicarem no dedo que faz assim para cima uma vez só, não é? Sobe a contagem. E por outro lado, se subscreverem ao canal, recebem as alertas de cada vez que publicamos um episódio novo. Então já sabem, dar assim, ao like, dar ao like e subscrever. e subscrever. Subscrevam-se no YouTube. No YouTube, ok? Nosso podcast, estamos lá. E pronto, olha, mais uma semana. Espero estar melhor para a semana que vem. Vai estar de certeza. Xarope e aguinha com mel e limão. Caro amigo. Abraço forte. Beijinhos a todos. Para todos. Até para a semana. Fiquem bem. Força aí. Tchau, tchau. Tchau.